Bom dia, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para juntos crescermos, aprendermos e hoje a lição é poderosa, maravilhosa. Observa, você lembra do desafio que fizemos nesta semana para você se preparar para esse dia de hoje? Porque hoje vamos ter um momento de recasar, de casar novamente e desfrutar de uma segunda noite de núpcias. Vamos aprender muitas coisas com o rei Salomão e a Sulamita, como desfrutar de um relacionamento sexual romântico, forte, prazeroso. Salomão vai nos ajudar nisso que vamos fazer hoje, nessa aula de hoje. É uma aula bem especial mesmo, quente mesmo, viu? Porque Deus, o Criador, ele nos criou e ele criou o sexo, e o sexo é santo dentro do casamento. E em Cânticos dos Cânticos é uma maneira bem quente de viver a vida sexual que Deus, o nosso Criador, planejou para nós. Ele nos ama e ele faz tudo perfeito. E ele pensou em todos os detalhes para nós. Então, nós hoje vamos ter uma aula especial sobre a noite de núpcias. Você lembra que no domingo atrasado nós tivemos a aula com o irmão Devers Fielô falando sobre a cerimônia de casamento de Salomão e a Sulamita. E hoje, então, nós vamos ter sobre a primeira noite deles, a noite de núpcias, tá bom? E você vai ficar surpresa com o tanto de coisas que você vai aprender, ou conhecer melhor, para que você possa desfrutar de um sexo muito mais prazeroso, tá bom? Que é o plano de Deus. Então, nós vamos ver como que isso acontece, né? Quer ver? Observe a nossa aula de hoje, é a aula número 14, a de 14, que é a noite de núpcias. Noite de núpcias do rei Salomão, com a Sulamita, certo? E eu quero perguntar para você, você lembrou nesta semana como aconteceu os 2 dias antes do seu casamento, como é que foi? Você relembrou e eu quero que você pare um pouquinho agora, olhe um para o outro e pense como é que foi a sua noite de núpcias. Como é que foi? Foi algo realmente inesquecível, que certamente foi algo inesquecível, que marcou sua vida. Mas depois que passa, às vezes a gente fica pensando, puxa, cara, eu podia ter pensado nisso, podia ter feito outra coisa, podia ter agido assim, assim, e a gente fica às vezes, mas nós temos, graças a Deus que nós temos um tempo já de casados, todo mundo aqui, e nós vamos ver como é que isso acontece. Nós mesmos, no dia que nós casamos, quer ver? Olha essas fotos aí para você ver. Pode seguir. É, no dia que nós casamos, olha só o que aconteceu. Nós relembramos essa semana, o nosso casamento, aí foi nosso primeiro beijo, né? Nosso primeiro beijo foi lá na igreja, viu? Lembra que nós só tivemos 24 dias de namoro, noivado e casamento, né? Porque foi algo assim que eu já contei, não vou contar agora porque o tempo não dá, mas foram 24 dias para preparar tudo e o primeiro beijo que o amor me deu foi lá no dia do casamento, certo? Muito bem.
Foi na igreja ainda. Depois que casamos, o beijo na testa, né? Depois que casamos, então fomos para o hotel, lembra, amor? Foi. E qual foi o hotel que a gente foi? Sesc. Do Sesc. Por que, amor, que a gente foi para o hotel do Sesc? Tinha ninguém lá, todo mundo foi lá para Caldas e ficamos nós sozinhos lá, sozinhos, e uma pessoa que estava Para servir a servia gente. para a gente, só uma. Só um funcionário. Todos nós estávamos sozinhos lá. Observem só, pode passar. Observem, quando nós casamos, é, foi dia 4 de setembro, então era feriado, feriadão, de 7 de setembro. Então, todos os funcionários do Sesc, aqui do hotel do Sesc, tinham ido para Caldas Novas, porque Caldas Novas estava lotado. Todo mundo nesse feriadão geralmente corre para Caldas Novas. E até nós tentamos conseguir vaga no hotel lá, não conseguimos, não foi? Então conseguimos no hotel do Sesc aqui. E lá ficamos. Aí foi nosso primeiro café da manhã juntos, tá vendo? Ok, pode passar. E olha aí a felicidade nossa após a primeira noite, a noite de núpcias. Olha só o meu amor, como está o sorriso dele. E o meu, olha, toda mesmo aí, né? E hoje, com 37 anos e 10 meses de casados, nosso amor está mais, o quê? Mais 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 prazeroso e mais duradouro. Isso, glória a Deus. Então, algumas coisas nós estaremos compartilhando mais hoje com vocês. Pode seguir. Então, na lição de hoje, quero que você lembre que o texto básico da nossa lição de hoje, nós vamos fazer algumas leituras na própria Bíblia para você ver como é que acontece, como foi que realmente foi a primeira noite lá do rei Salomão. Então, o texto básico é Cantares de Salomão 4. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 até o capítulo 5, verso 1. Certo? A lição de hoje só vai até aí. E o versículo-chave desta lição de hoje é Hebreus 13, 4. Olha só, Hebreus 13, 4. Vamos ler juntos? Olha só como diz aí a palavra. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Certo? Então, vamos começar hoje. Então, a lição começa, o primeiro ponto da lição de hoje trata sobre os elogios à beleza da amada, né? Os elogios à beleza da amada. Pode passar. Elogios à beleza da amada. E você vai observar com esses elogios que é elogios? Pode seguir um pouquinho. Elogios são palavras afetuosas. São as famosas preliminares que preparam a esposa para a relação sexual, certo? Olha aí, rapidinho, palavras de afeto, de apreciação, tom de voz, tem muito poder para este momento. Estas palavras de afeto, de apreciação, elevam a autoestima da mulher, estimulam sexualmente e fazem com que ela relaxe e desperte o desejo ardente dela pelo marido, certo? Muito bem. E eu quero fazer uma pergunta para você agora, tá bom? Quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta para você agora, tá? Quero que você pense agora, relembre e avalie.
Você já tem quantos anos de casados? Hein? Quantos anos você já tem de casados? 5, 10, 20, 30? Um ano, dois? Então, pense um pouquinho. Nesses anos que você tem de casado, você tem sido um marido afetuoso com sua esposa o dia todo? Não é só na hora de ir para a cama, não. Estou perguntando, a pergunta é se você tem sido afetuoso o dia todo. Então, eu quero que você lembre algo muito especial mesmo. No livro Ela Precisa, Ele Deseja, que até nós temos um seminário dele, que a gente já até deu em várias igrejas, aqui fora de Brasília, seminário do livro Ela Precisa e Ele Deseja. Ele fala sobre as 5 necessidades emocionais básicas do homem e 5 emocionais básicas da mulher. Neste livro, ele fala algo muito especial. Ele fala sobre a primeira necessidade emocional básica da mulher. Sem o suprimento dessa necessidade, a mulher não consegue viver bem e nem ter prazer na relação sexual. Então, sabe qual é? Essa primeira necessidade é afeto. E o autor lá do livro, ele diz que sem afeto não há sexo prazeroso para a mulher. Você sabia disso? Pois é. E como é a primeira necessidade, então é algo que o marido tem que ter muito cuidado, porque a maioria dos maridos, ou a maioria das vezes que se vai ter uma relação, geralmente o marido quer ignorar as preliminares e ele quer ir direto ao ponto. Acha que preliminares são perca de tempo, certo? Mas não é. Então, não ignore. E quero dizer para você também que palavras, atitudes, ações de afeto é a primeira necessidade emocional básica da mulher. Portanto, raciocina aí. Se o afeto é esta primeira necessidade dela, então o afeto deve ser o ambiente. Isso também está no livro. Ele diz que o afeto deve ser o ambiente, deve ser o natural, o permanente, o normal no relacionamento conjugal. E o sexo é um evento. Olha como a gente muitas vezes troca na prática. Ele diz que o afeto deve ser o ambiente do casamento. E o sexo é um evento. Então, significa que o afeto é algo que deve estar permanente no dia a dia, no dia todo, no relacionamento do casal. Porque a gente não fica fazendo sexo o dia todo e a noite toda, né? Então, o sexo é um evento. E para todo evento que existe, o que acontece quando você vai realizar um evento? O que a gente faz quando vai realizar um evento? Muita coisa que fazer. Muita coisa para fazer, não é? Para preparar? Isso. Tem muito preparo, não é? Preparo. Isso mesmo. Lembra do seu casamento? E tudo que você vai fazer quando você vai fazer uma festa de aniversário, qualquer coisa, você sabe o tanto de trabalho para preparar para um evento que vai passar 1 hora, 2 horas. Certo? Então, é assim o sexo também. Você passa 1 hora, 2 horas tendo uma relação sexual. Mas para ter uma relação sexual perfeita, então tem que ter um grande preparo antes, ok? Então, isso é muito importante que você lembra.
E sabe, foi assim que Salomão preparou a sua amada para fazer amor. Foi assim, certo? E no livro, este livro aqui, que nós queremos que você compre, que você adquira este livro. Este livro é perfeito. Ele exatamente fala sobre Cantares de Salomão. Inclusive, o capítulo 4, ele mostra a relação sexual, como que Salomão agiu e a Sulamita. Então, adquira esse livro quanto antes, tá? A Linguagem do Sexo. Ele é perfeito, tá? Do Dr. Gary Smiley. Muito bom, um autor já bastante conhecido nosso, tá? Quero que você pense nisso. Então, olha só. Ele disse, este livro aqui, ele diz assim: o modelo para um sexo maravilhoso em Cântico dos Cânticos. Preste atenção. O modelo para um sexo maravilhoso em Cânticos dos Cânticos, né? São as preliminares maravilhosas. O que é isso? Então, ele explica. As preliminares maravilhosas começam quando? 1 hora antes de fazer amor? Não. Ele nos aconselha, ele diz, as preliminares devem começar antes de realmente você tocar a pessoa amada. E sabe? Aí para? Não. Ele diz, e continuam até quando chega o momento que você vai tocar realmente. Tocar fisicamente. Então, as preliminares que preparam para a relação sexual, elas começam com as palavras que vocês dizem um ao outro. E o rei Salomão usou esta equação. Quero que você olhe aí agora. Olha aí no slide essa equação que vai passar aí. Pode seguir um pouquinho. Seguir mais um pouquinho. Aí. Pode voltar. Isso. Olha só. Neste livro, Dr. Gary Smiley, ele fala, ele dá uma equação do amor. E eu quero que você grave essa equação agora. Vamos repetir juntos? Olha, a honra, quando você honra o seu cônjuge, a honra gera segurança nele. Quando seu cônjuge se sente honrado, honrada, isso gera intimidade. Cai todas as barreiras, as reservas, porque a pessoa se sente segura. E quando a pessoa se sente segura, que se sente íntima do outro, então gera o melhor sexo da vida. Então, grave esta equação: honra, segurança, intimidade e sexo, ok? E observe, Salomão, ele praticou esta equação. Ele praticou esta equação. Ele se referiu, sabe como é que ele fez? Nós vamos ver agorinha. Ele se referiu às 7 partes do corpo da Sulamita, quando eles entraram no quarto preparado para a noite de núpcias. Sabe o que ele fez? Ele não foi direto agarrando ela e tudo, não. Não. Ele foi muito gentil, muito sábio realmente. Olha o que ele fez. Ele, enquanto ela se despia, diante dele, toda tímida, ele foi apreciando e admirando e elogiando cada parte do corpo dela, certo? Então, vamos ver aí como é que ele fez. Observe na
na palavra, e agora estaremos entrando exatamente na palavra, que diz assim, Cantares de Salomão 4:1, olha como é que ele começa. Ele diz, como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor através do véu, viu? Olha, como você é bela, começou elogiando. Ele ficou admirado da, da beleza dela e ele mostrou admiração. Disse, como você é bela, como você é linda, minha querida. Os teus olhos são como os das pombas. Olha aí que coisa linda. Então, ele admirou os olhos dela, foi começando de cima dos olhos e vai descendo. Os seus olhos são como os das pombas. Esses olhos de pombas é uma referência à, à simplicidade, à pureza e à mansidão que ele percebia nela, na Sulamita, na noiva dele. Então ele elogiou, começou elogiando. Os elogios são as preliminares. Essas coisas aí vão começando a deixá-la toda cheia, toda feliz de ver que o marido está deslumbrado com a beleza dela, certo? Muito bem. O que mais? Você vê como ele é gentil, como ele... É o segundo. A outra observação que ele faz são dos cabelos dela. Olha só que coisa interessante, né? No mesmo versículo, ele diz, os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Olha só, talvez você não entenda por que ele fez essas comparações. Mas era muito, naquela época, era muito valorizado os rebanhos, os animais, a vida no campo, e por isso ele usa estas figuras de linguagem. Então ele compara os cabelos ondulados, cabelos pretos ondulados dela, com um rebanho de cabras descendo do monte. Então, era uma visão muito bonita naquela época que eles tinham. Por isso ele comparou, certo? Muito bem. Olha o próximo detalhe dela, a próxima parte do corpo dela que ele observa, que ele faz referência, são os dentes. Olha só, ele diz, os teus dentes são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas. Olha só. Então ele estava dizendo que os dentes dela eram brancos, retinhos, e o sorriso dela era muito bonito, como é lindo olhar para um rebanho de cabras tosquiadas. Já pensou que coisa... as coisas mais belas... Ovelhas. Ovelhas tosquiadas, não é? Cabra já passou, né? Agora foi sobre o cabelo. Então, ele compara os dentes dela, ele está observando cada detalhe do rosto dela. Com isso, são preliminares. Elogios, lembra? Elogios são preliminares, são palavras afetuosas. Muito bem. Quarto, parte do corpo dela que chama a atenção são os lábios. Ele diz, os teus lábios são como um fio de escarlata. Isso significa que os lábios dela eram delicados, ela usava um batom muito caro, muito bom, porque tudo que fala de escarlata lembra riqueza. Então, ele estava comparando o sorriso dela com os lábios dela como um fio de escarlata. Olha só,
todas essas observações que ele está fazendo do corpo dela vão deixando a noiva dele, agora a esposa, totalmente deslumbrada. Puxa, como o meu esposo é romântico, como ele é carinhoso, como ele é amoroso. Ah, isso foi preparando o coração, o corpo dela fisicamente para aquele momento, tá bom? Então, quinta parte é o rosto. Olha só a comparação que ele fez. Ele disse: as tuas faces são como a romã partida e brilham atrás do véu. Naquele tempo, as mulheres, as solteiras, as noivas, usavam véu aqui na metade do rosto. E ele faz referência, ele compara as faces dela. Ela tinha um rosto, uma face rosada, corada, tão brilhante como uma romã partida. Já pensou? Olha só como é linda essa comparação que ele faz. Isso tudo, como que você acha que esta noiva estava se sentindo diante de tanta admiração do noivo para com ela? Olha, não tinha ainda tocado nela, ele estava ainda só apreciando. Só apreciando, tá bom? O que mais? Aí a sexta observação que ele faz, ele diz: o teu pescoço é como a torre de Davi. Puxa vida, olha só, outra comparação muito, muito interessante. A torre de Davi era uma torre alta, roliça, muito bonita, muito imponente. E ele está dizendo que o pescoço dela era tão lindo, tão majestoso, como a torre de Davi. Ele não perdeu tempo, não foi? Ele foi procurando comparar com as melhores coisas mais lindas da época, ok? E por último, ele chega quando ela se despindo lá, que ele viu os seios dela. Isso aí, olha só, essa é uma comparação, inclusive considerada erótica, porque ele observa e ele compara. Olha a comparação: os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. Olha aí as gazelas daquela época. São lindas, são animais lindos, elegantes, possantes. E ele disse que os dois seios são como essas duas crias. Então, neste momento que ele faz essa comparação, que ele está admirando os seios dela, ele está fazendo uma declaração erótica e visualizando, imaginando como seria, como vai ser muito excitante, muito maravilhoso ele poder acariciar os seios dela. Você sabe que tanto Salomão, tanto em Cantares de Salomão, como em Provérbios, ele fala muito sobre os seios da amada e como que o marido tem que se saciar com os seios da amada, não é? Então, ele fez essa observação que com certeza a deixou muito, muito mesmo maravilhada com a atitude dele, com os elogios. E nesse ponto que ele está fazendo todos esses elogios, observa como que a bonita lá deve estar se sentindo, não é? Ela deve ter ficado nas nuvens. Ela deve ter ficado lá, meu Deus, que coisa... Meu Deus, esse é o homem da minha vida mesmo, agora trazendo para cá, né? Se fosse você
Ele deve ter ficado assim, nesse pensamento. Puxa, era tudo que eu queria da vida, era ter um homem assim, de me admirar, de me valorizar, de me honrar, de ver o quanto eu sou linda e falar também, não é? Então, vamos ver neste livro, há 3 momentos principais em que um cônjuge descreve e elogia o corpo do outro. Observe que o elogio ao corpo é muito interessante no relacionamento conjugal e sexual. Então, olha só, Salomão elogia Sulamita no capítulo 4, de 1 a 5. Sulamita elogia Salomão no capítulo 5, de 10 a 16. E Salomão elogia Sulamita também no capítulo 7, de 1 a 9. Observa que Salomão elogia muito, muitão mesmo, a Sulamita. Então, isso dá algumas lições para a gente, não é? Pode seguir. Vamos ver, com tudo isso, o que nós podemos aprender? E o autor aqui, ele tem um conselho para os homens. Ele diz aos homens, esse tópico, que nós acabamos de ver, o primeiro tópico, ensina que são os elogios, certo? Ensina que elogios são importantes, essenciais na preparação para a relação sexual. Certo? Homens, esse é o conselho de Salomão e do autor do estudo desta lição. Que para você não esqueça que os elogios são preliminares. E essas preliminares, que são aquilo que prepara a mulher, é indispensável para a preparação da relação, certo? E o que tem de conselho para as mulheres? E as mulheres, o conselho é que a necessidade para as mulheres observarem a necessidade de cuidado com o corpo. A mulher tem que se cuidar, tem que estar sempre limpa, sempre cheirosa, sempre atraente, se cuidando o máximo. Hoje nós temos muitas maneiras de cuidar ainda, não é? Então, não há desculpa para que nos apresentemos de qualquer forma para o nosso marido. Assim como nós queremos que ele faça parte dele, de nos elogiar, de apreciar o que há de belo em nós, de valor em nós, então nós também temos que nos preparar, preparar o nosso corpo para ser visto e apreciado e elogiado, ok? Agora nós vamos para o segundo ponto. Então, vamos ver o segundo ponto da nossa lição de hoje. Opa, este aí começa a esquentar, viu? Cântico de paixão e admiração pela amada. Aí o negócio começa a ser muito interessante. Vamos seguir aí para a gente ver como é que... Então, a paixão crescente do amado, certo? Mostra sensibilidade seguida de elogios. Olha só, quero que você observe aqui. Vou ler aqui em essa parte aqui, 4, não tem aí. Então, 4, de 8 a 11. Olha só o que ele vai dizer. Olha só o que ele diz, tá? Ele diz assim, preste bem atenção, 4, de 8 a 11, ele fala algo fantástico, ele faz um convite para a Sulamita. Ele notou que a Sulamita estava muito ansiosa, com medo da primeira noite, da noite de núpcias, o que é normal para toda mulher
especialmente as virgens, né? Elas ficam muito com medo de como vai ser, o que, que vai acontecer. E ele notou que ela, e também com a correria dos dias anteriores ao casamento, então ele notou que ela, apesar de estar desejosa daquele momento, alegre, feliz, mas ela estava tensa, ansiosa e preocupada. Então, o que, que ele fez? Ele fez um convite para ela deixar as preocupações dos dias que antecederam ao casamento e desfrutar daquele tão esperado momento, que era a noite de núpcias, para ela desligar das outras coisas agora. Isso mostra que ele foi sensível, ele notou que ela estava tensa. E ele foi sensível e procurou continuar elogiando-a, para que ela pudesse relaxar, que ela pudesse se entregar àquele momento e desfrutar. Então, olha só, o convite que ele faz. Diz assim, verso 8. Desça comigo dos montes Líbanos, minha noiva. Desça do alto dos montes, do Amana, do Seni e do Hermon, onde vivem os leões e os leopardos. Com um só olhar, minha noiva, meu amor, com um só olhar, com uma só pérola do seu colar, você me roubou o coração. Puxa, como são deliciosas as suas carícias. Olha aí como ele diz, como são deliciosas as suas carícias. Minha namorada, minha noiva, o seu amor é melhor do que o vinho. Olha só, olha, tudo isso são palavras afetuosas que estão ajudando ela a não ficar tensa, a relaxar um pouco mais, né? E ele continua, ele diz, o seu perfume é o mais agradável que existe. Ainda mais, ele diz, os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel. E os seus vestidos têm o cheiro dos montes Líbanos. Olha só que coisa, ele foi bem profundo aí nas palavras e nos elogios, e mostra por este versículo que que eles estão começando a se acariciar, a se beijar, e não só beijinho de selinho, mas um beijo na boca, beijo de língua, porque ele fala que os lábios dela têm gosto de mel. Oh, glória, não é? Isso é bom demais. E ele diz, olha, a sua língua é para mim como leite e mel. Puxa! Então, e os seus vestidos têm o cheiro dos montes Líbanos. Então, certamente a camisola da noite de núpcia dela estava muito perfumada, com todos os aromas que eram naturais naquela época, os melhores aromas, como ele depois vai se referir, certo? Então, isso é muito importante, essa sensibilidade dele em fazer esses elogios muito, e com isso ela foi relaxando, ela foi se entregando às carícias, ao amor, e continuou. Então vamos ver mais, pode seguir. Vamos ver o que Cantares para hoje nos ensina. Ele nos ensina algo muito especial. Ele diz assim, separe, agora falando diretamente para nós hoje. Isso aqui aconteceu com Salomão há muitos anos, né? Milhares de anos, mas isto se aplica para mim e para você hoje, para todos os casais. Então ele diz assim, separe, leia comigo. Vamos lá, vamos ler juntos? Pode ler também.
Vamos ler juntos? Vamos lá? Separe um tempo para conversar sobre os eventos da semana e do dia de vocês dois. Um dos propósitos da conversa é ajudar cada um a focalizar no outro, colocando fora da mente os muitos afazeres. Suavemente, coloque para trás os eventos marcantes do dia e da semana. Isso no momento, a gente precisa fazer isso, ainda mais hoje com a nossa correria, que é tão grande. A gente corre demais, a gente não para, não tem tempo para nada, né? Às vezes para o outro, muito menos para o outro. E ele está aconselhando a gente a separar esse tempo para conversar sobre os dois. Quando o esposo chega do trabalho, a esposa, conversar, procurar como é que foi o dia do outro, focalizar nele, se importar, mostre que você se importa, certo? Para poder as coisas que estão enchendo a cabeça da pessoa saia, certo? E assim vocês possam curtir momentos prazerosos só com os dois, certo? Muito bem. Agora, o segundo ponto do segundo tópico é o louvor à virgindade da amada. Olha só. Olha, esse Salomão era fantástico, viu? Mas observa, olha, cada um de nós, uma de nós, mulheres, olha como o nosso amor, o nosso marido é fantástico também. Naquele tempo havia isso, hoje nós temos outras coisas que a gente pode louvar. E naqueles dias acontecia algo muito especial. Olha, eu vou ler aqui para você, pode ouvir, pode ficar olhando aí a imagem, e eu quero que você ouça a leitura que eu vou fazer aqui em Cânticos 4, de 12 a 15. Olha só o que ele diz, certo? Que Salomão, novamente, ele não para. Ele diz: minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Neste jardim, as plantas crescem bem, crescem como um pomar de romãs e dão as melhores frutas. Nele existe rena, nardo, açafrão, canela e jasmim azul e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés e outras plantas perfumosas. E no verso 15, ele diz: você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre dos montes Líbanos. Olha só essa maneira que ele continua nos elogios dele para com ele, na valorização, na apreciação. E ele compara a virgindade dela como um jardim fechado e selado. Olha só que interessante essa comparação dele, como é que ele a compara, né? Ele está fazendo uma referência à virgindade dela, né? Que estava guardado, selado e esperando para ser aberto apenas para ele. E o quanto ele valoriza este fato, que eu sei que todo homem valoriza, mas talvez nem todos fazem essas declarações de apreciação. Então, se você não fez quando casou, você pode fazer ainda. Você pode fazer agora da fidelidade da sua amada, como Salomão, ela disse para
para a Sulamita. Ela se guardou para ele. E ele valorizou isso. E ele disse, né? Ele disse, e ela, quando ele começa a fazer essa referência, então ela responde a ele fisicamente. E ela começa a beijá-lo, e como você viu na leitura anterior, no versículo anterior, que ele diz que as carícias, o beijo dela, a língua dela é doce como mel. Então, você está vendo que desde o início que ele está elogiando e fazendo tudo que é coisa para deixá-la preparada para o momento do ato sexual. Então, e aqui ele está chegando no momento muito importante, no momento tão esperado, né? E ela, nessas alturas do campeonato, ela já está relaxando, certo? Ela já está sendo totalmente preparada. E observe que também, neste momento, ela chega ao auge da excitação sexual, por causa das preliminares dele até agora. A maneira como o tom de voz, as palavras, as expressões, as comparações, tudo a deixaram no auge da excitação. Então, e sabe o que acontece quando a esposa, quando a mulher chega ao auge da excitação sexual? Sabe o que acontece? Então, pode deixar ainda, acontece uma lubrificação natural na mulher. Por quê? Porque as preliminares ajudaram, contribuíram para que isso acontecesse. Isso é muito importante, viu, amados? É muito importante mesmo. Quer ver? Observa o que... Pode seguir? Tu observa, veja que como Salomão foi fantástico. Enquanto a Sulamita, só relembrando, enquanto a Sulamita se despia, ele a honrou com elogios que a deixaram segura da sua apreciação e amor por ela. Aqueles elogios todos, ela ficou totalmente segura que ele a apreciava e a amava. E todas as preliminares gerou nela um clima de intimidade. E então ela estava pronta para se entregar a ele, dar a ele a sua virgindade, que ele comparou com um jardim fechado e selado. E no livro A Linguagem do Sexo, que eu mostrei para vocês há pouco, do Dr. Gary Smiley, ele informa algo muito especial. Ele informa algo que é muito importante que você saiba. Às vezes a gente sabe de tudo sobre sexo. Até o autor conta uma ilustração muito engraçada. Ele disse que o homem que tem calvo aqui na frente da cabeça, diz que ele pensa que sabe tudo sobre sexo. Ele sabe muitas coisas sobre sexo. O homem que é calvo aqui atrás, ele sabe mais um pouco de coisas sobre sexo. E o homem que é calvo na frente e atrás, ele pensa que sabe tudo sobre sexo, mas não sabe nada. É interessante, né? Então é muito bom a gente sempre estar aprendendo, como você que está hoje assistindo essa aula, sei que Deus está falando ao seu coração e você está aprendendo muita coisa. Então, saiba de uma coisa, Deus faz tudo perfeito. Ele criou nas mulheres um lubrificante vaginal natural. Você sabia disso? Pois é, Deus é perfeito, ele pensou em tudo.
Então, e como é que este lubrificante é produzido e liberado? Bem, ele começa a ser produzido com as preliminares, ele começa a ser produzido. Ele é liberado durante a excitação ou estímulo sexual. Aí vai liberando. E as carícias e os beijos são fortes ajudadores para que seja liberado, certo? Então, é muito importante que você fique sabendo disso para que você possa praticar isso, porque quando a mulher não produz este lubrificante é porque ela não está preparada para a penetração, para o ato sexual. E isso vai causar muitas dores nela e vai fazer com que ela não queira ter relação por causa disso também. E porque também, às vezes, nem sempre ela consegue atingir o orgasmo, por isso ela não quer, certo? Então, isso é muito importante que você saiba do valor disso, tá bom? Muito bem. Vamos ver o que Cantares para hoje nos ensina. Vamos ler juntos? Diz assim, ó. Vamos ver? Ao longo desta semana, nós vamos estar em lua de mel, né? Já nós vamos renovar nossos votos. Então, ao longo desta semana, em lua de mel, no Big Hotel em casa, certo? Porque com a pandemia, nós não podemos ir para um hotel lá. Então, no Big Hotel em casa, separem algum tempo com o seu cônjuge para conversar um pouco sobre o andamento do seu relacionamento. Faça isso, aproveite. A gente às vezes foge de uma conversa séria, às vezes tem tantas coisas pendentes entre nós, e por isso a relação sexual está mal. Então, entre vocês tem existido elogios mútuos? Pergunta. Há carinhos recíprocos no dia a dia? Seja franco e acerte isso na vida conjugal. Isso é fundamental para você estar bem e ela também, viu? Muito bem. E o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre a paixão mútua expressa pelos noivos. Olha só, isso vai ser fantástico, certo? Então, nós vamos ver também aqui na palavra. Vamos ver aqui na palavra. Vamos ver aqui. Não, tudo bem. Tudo bem. Olha aqui. Chegou o auge, viu? Olha só. Depois que Salomão falou tudo e fez tantas coisas e elogiou e beijou e tudo, então chegou o auge, o grande momento. E a Sulamita, no caso, ela o deseja tanto que ela grita. Olha só o que dizem em Cantares 4:16. Olha como é que ela já está no ponto. Então ela diz: levante-se, vento norte, venha, vento sul, sopre sobre o meu jardim, deixe que meu querido venha ao seu jardim e coma as melhores frutas. Então, isso foi a resposta dela a todo o preparo que ele fez para com ela, né? Todo o preparo. Tá certo? Pode seguir. Então, neste momento, a Sulamita faz um convite ao amado para consumar o casamento. É isso que aconteceu. Você sabia, naquele tempo, como ele faz a comparação do jardim fechado? Então, naquele tempo, haviam jardins realmente fechados e exclusivos para uso do dono. Não era para ser usado por outros. E
a pessoa, para entrar naquele jardim, ela precisava ser convidada. Então, a Sulamita, ela guardou o jardim, que foi a virgindade dela, para o esposo. E, neste momento, ela o convida. Ela diz, venha vento norte. Venha, sopre sobre mim vento sul. Então, ela está dizendo para ele fazer aquela... para ele vir, para o marido vir e consumar o casamento. Para eles terem o momento realmente do ato sexual. Então, ele atende com alegria, claro, né? Que ele atende com alegria. E ele falou uma referência da fonte também, que ele fala aqui que ela tem... Você é a fonte do meu jardim. No verso 15 ele diz, você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce. Então aqui ele está lembrando que nela, e no que nós acabamos também de falar sobre a questão da lubrificação, neste momento a fonte dela, quer dizer, o lubrificante natural vaginal está fluindo, é como uma fonte que flui. E ele fez referência a isso aqui. Olha só quantas coisas que a gente lê, às vezes a gente nem entende, não é? Mas olha só, ele diz então que ela é isso e agora ela convida-o para entrar no jardim, que só ela tem que convidá-lo para ele poder entrar. Então, ela o convidou e ele entrou, certo? E agora, vamos ver como é no verso 5:1, pode deixar aí. Então, ela não convidou o amado para consumar o casamento, para entrar no jardim dela? Então, olha só a resposta dele no 5:1. Olha aqui, eu vou ler. Ele diz assim, já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida, estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Que tal? Então, eu não disse que é forte? Mas isso para você ver. Deus deixou um livro explicando, mostrando como deve ser uma relação sexual do casal, viu? Então, Salomão agiu assim. E aí, esse momento, então, fica em silêncio, que é o momento do ato sexual que ele está vendo mesmo, a consumação. Você viu que ele, durante muitos momentos, ele ficou só preparando ela para o ato, né? Então, assim também deve acontecer com cada relação, não só no dia da noite de núpcias, mas cada relação hoje que o casal tem com que o marido tem com sua esposa, ele não pode chegar e ir direto para ter a relação, mas ele deve fazer isso com muito jeito, com muito carinho. Lembro que quando nós casamos, nós dois casamos virgens. E ela pensava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque o amor nunca namorou. Eu sou a primeira namorada dele. Glória a Deus por isso. Como é que vai ser? E uma coisa que nos ajudou muito no nosso relacionamento é que nós oramos muito. A gente não sabia o que fazer, né, como fazer, porque nunca tinha feito nada. Então, era tudo muito novo e a gente não sabia, então pediu a Deus, que foi quem nos criou, foi quem nos uniu. E, inclusive, no dia do nosso casamento, quando nós chegamos no hotel,
Oramos, O que foi a primeira coisa que nós fizemos, amor, quando chegou no hotel, oramos muito. nos ajoelhamos. Foi, foi rápido, rápido, rápido. Rápido, oramos rápido. Oração rápida, não foi, amor? É oração rápida. Foi aqui, ó. Oração rápida. Mas ele me convidou, quando nós chegamos no hotel, no quarto, ele me convidou para nos ajoelharmos ao lado da cama e nós oramos, agradecendo por Deus ter nos unido como marido e mulher e pedindo a bênção de Deus para nós, pedindo a sabedoria também, como agir. A gente fez isso com muito amor, com muito isso, eu creio que foi uma das coisas que realmente nos ajudou muito. E sempre, cada vez que a gente tem dificuldades no nosso relacionamento, quer seja conjugal, sexual, familiar, qualquer área, a gente sempre busca o Senhor juntos, ora juntos. Agora, Agora mesmo, sim, desde sempre, sim. desde sempre, a gente ora, né? Porque a gente não sabe, mas Deus sabe de tudo, né? E foi Ele que inventou, né? Ele por nos amar, e a gente às vezes fica assim admirado, meu Deus do céu, como é que Deus criou, como é que Deus é tão maravilhoso conosco, com a humanidade, com o ser humano, que Ele criou o sexo para o casal. Como é que Ele criou uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa, tão assim, especial, é lindo, né? Então, Deus é maravilhoso mesmo. Então, quando a gente tiver qualquer dúvida, tiver com qualquer problema no relacionamento, não desanime, não desista. Busque o inventor do casamento, busque o manual, que é a palavra de Deus, tá bom? E olha só, a segunda coisa que... não, pode voltar para aquele ponto que a gente estava. Não, pode deixar aí mesmo, onde eu estou falando, só falando, nós. Tem nada não, a gente está se ajustando aqui, a lição é emocionante, não é? A lição é emocionante e a segunda coisa desse terceiro ponto, que o casal, depois deles terem a satisfação total na hora do ato, né, que eles tiveram, agora, então, vem a aprovação de Deus. Para você ver como o sexo foi criado por Deus para o casal, homem e mulher, desfrutarem desta bênção maravilhosa que é o sexo. Quer ver? Eu vou ler Cantares de Salomão 5, 1 ainda, continuando, depois que passa, que eles estão tendo a relação, que aí fica em silêncio, é uma coisa íntima, que não é para ser vista pelos outros. Então, agora tem uma leitura aqui ainda no final do versículo 1, que mostra a aprovação de Deus para o sexo no casamento. Olha só, olha o que Deus diz. O que Deus diz para cada casal. O que Deus diz para nós, o que Deus diz para vocês. Olha só como Deus é maravilhoso de criar algo tão fantástico para a gente curtir. Olha só, ele diz assim: vocês que se amam, comam e bebam até ficarem embriagados de amor.
Que tal? O que você acha? Como é que a gente fica embriagado de amor, tonto de amor? Hã? Pois então, é assim, é esse o tipo de sexo que Deus planejou para nós. Para a gente se fartar, para a gente ficar embriagados de amor, certo? Muito bem, então podemos seguir agora e vendo aí o que Deus diz para nós hoje. Através dessa lição tão especial que nós... Isso. Observe, ouça com bastante atenção. Olha o que podemos aprender. Sexo dentro do casamento é abençoado por Deus. Quanto mais tempo tiver de matrimônio, de vida matrimonial, maior é a necessidade de ser relembrados a praticar os princípios citados no trecho. Você viu? Cantares de Salomão, capítulo 4, todo a gente leu, até o 5:1. E hoje a gente está com 37, vai fazer 38 anos de casados. Você tem quantos anos, Tilon? Eu tenho 39 de casado? Sim. 10 anos. 10 anos, Tilon tem 10 anos. Pensa, quantos anos você tem de casados? Então, quanto mais a gente está passando o tempo, mais a gente precisa estar relembrando, para estar trazendo à memória o que enche o nosso coração de alegria, para a gente elogiar mais um ao outro, para a gente se curtir mais, com tudo que tem direito. Porque isso é muito necessário, para não cair na rotina. Porque se cair na rotina, a gente está dando brecha para o inimigo. E o inimigo quer destruir todos os casamentos. Todos os casais querem destruir os cônjuges e o casamento e a família. Então isso deve nos levar a deixar nos dar a capacidade de deixar os afazeres do dia de lado e incluir tempo na nossa agenda adequado de preparar emocionalmente para o ato conjugal. Pense durante o dia na sua amada, lá do trabalho, antes de sair. Tem um outro livro que fala assim: o sexo começa na cozinha. O sexo começa cedo, de manhã cedo, para à noite poder rolar alguma coisa muito boa, viu? Então, é preciso você dedicar tempo. Pode seguir. Ainda temos algo muito especial para observar. Tempo para concentrar, temos que dedicar tempo para concentrar no cônjuge e oferecer elogios genuínos, mútuos, porque eles são essenciais para manter a intimidade do casamento. Nunca podemos descuidar e deixar de usar a equação do melhor sexo. Você lembra qual é a equação do melhor sexo? Vamos repetir juntos? Honrar o seu cônjuge. Quando você honra, você valoriza o seu cônjuge, você gera segurança nele, do seu amor, da sua apreciação. Essa segurança gera intimidade, e a intimidade gera o melhor sexo da sua vida. Cara, não é isso que você quer viver? Não é isso que você quer curtir? Vamos aproveitar, foi isso que Deus planejou para nós. Vamos lá? Agora, após tudo que conhecemos, melhor hoje, praticamente muita coisa você já sabia, né? Após tudo que conhecemos, melhor hoje, vamos alegrar a Deus e o nosso cônjuge? Vamos? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos renovar nossa aliança e compromisso de um amor mais forte, mais prazeroso, para durar até que a morte nos separe, tá bom? Então, neste momento, nós queremos convidar todos a ficarem em pé, ou ficar de frente um para o outro, e renovar os nossos votos de amor e de compromisso
um com o outro, tá bom? O amor vai dizer para mim e você daí pode falar com ele, tá certo? E quando eu for a minha vez, vocês meninas podem falar comigo, tá bom? Tá certo? Meu amor, diante de Deus e de todos, quero agradecer a Deus pela vida, sua vida e Pelo nosso amor, nós, pelo nosso amor. Não. Agradecer a Deus pelo nosso amor, pelo nosso amor, e renovo quando agradecer renovo meu compromisso com alegria e meus compromisso compromisso de de amor, de honrar, ser fiel, fiel e mandar a vida, e manter a vida viva e manter viva a chama do nosso amor. espero Até quando? até que a morte nos separe. Ah, muito bem, meu amado. Como você é lindo, meu amor. Eu também, neste momento, diante de todos, de Deus e de todos, eu renovo o meu compromisso de amor, de te amar, de ser fiel a ti, de te honrar e de manter viva a chama do nosso amor, até que a morte nos separe. Amém. Esse é o meu maior desejo, porque você é o maior presente de Deus para a minha vida. Você é um presente valioso e eu quero manter viva, bem viva a chama do nosso amor. Cada dia mais forte, bem alta, bem uma temperatura bem elevada do amor, tá bom? Eu quero fazer isso. E de hoje em diante, mesmo que a gente já tem 37 anos, mas até quando o Senhor permitir, estaremos juntos, nos amando, muito forte, Bem, tá bom? Agora, volta lá. Muito bem. Então aí está, que depois você pode, tá bom? Aí você viu, agora conclusão, né? Queria, antes dessa conclusão aí, queria que você que fez a sua renovação de votos agora, pode tocar aqui, você que fez sua renovação de votos, você que quer continuar uma vida de muito amor agora, muito melhor do que se seu casamento já era bom, seu relacionamento sexual já era bom, então daqui para frente, se você seguir esses conselhos de hoje da palavra, esses ensinos, vai ficar top, vai ficar melhor, vai ficar assim que você vai ficar vivendo embriagado de amor mesmo, certo? Então, quero fazer 3 perguntas para ajudar você, tá bom? Para nos ajudar, certo? Primeira pergunta que eu quero fazer, preste bem atenção. Você perguntar para seu cônjuge, vou fazer, e você pergunta para seu cônjuge, cada um pergunta para o outro. Amor, você pode me dar 3 ideias para eu melhorar nas preliminares? Então, especialmente o marido,
vai pedir para a esposa se ela pode sugerir 3 ideias para ele melhorar nas preliminares, para prepará-la para o ato sexual. Segunda sugestão, para você, mulher, agora, você vai perguntar para seu marido: meu amor, o que eu posso fazer, ou o que eu faço, que eu devo fazer que pode te deixar mais no clima? O que é que eu posso fazer para te deixar mais no clima? Muito bem, viu, mulher? Que o homem também precisa. Não é só a gente que precisa de estímulo, Não, o homem também precisa ser apreciado, honrado, valorizado, ok? Então, isso, isso é muito bom. Palavras de apreciação servem para todos os dois, certo? E a terceira pergunta? Isso os dois vão fazer um para o outro. O que podemos fazer para termos muitas noites de amor? Para a gente amar a noite toda. Aproveitar com tudo que tem direito. Até porque não sabemos que hora cada um de nós vai partir. Pode ser que a gente vá logo, um vá, outro fique, sei lá, né? Com aquele filme O Diário de uma Paixão, que a mulher ficou... Eles viveram uma grande paixão, mas ela contraiu Alzheimer, né? E ela não lembrava dele, não lembrava de nada. Então, eles não podiam mais viverem maritalmente porque ela esqueceu de tudo, certo? Então, ou como Jesus disse, às vezes no arrebatamento, vai que um fica, e aí? E o outro vai? Então, nós não sabemos, então vamos aproveitar agora, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem um ao outro. Não vamos deixar para depois, quando a gente perder, quando perder um ao outro, a gente vai, ai meu Deus, por que eu não aproveitei? Não, vamos curtir, vamos aproveitar agora, porque é isso que Deus quer, certo? Então, vamos passar então para ver a conclusão. Concluindo, hoje nós queremos lembrar para você que o corpo é um trabalho artesanal. Nosso corpo é um trabalho artesanal e maravilhoso do Criador. Então, para o amado, a admiração mútua é o prelúdio do ato amoroso em si, certo? O rei não consegue se calar a respeito do que vê, pois o amor é total e ama tanto o espírito quanto o corpo. Então foi assim que Salomão agiu. Ele olhou, apreciou e falou. E elogiou. Certo? Pode seguir? Então, falar do corpo dela é uma expressão do seu amor, viu, marido? O cristão não deve ser tão espiritual que não possa admirar o corpo humano e nem falar sobre ele. A mulher condena, ou a Bíblia condena a luxúria, mas não condena o amor físico e verbal no casamento, certo? Então, vamos ver que, como vimos hoje, esta lição deste livro que Deus deixou especificamente para você, para nós, casal, é um livro para o casal, que fala da relação sexual do casal que teme a Deus, do casal que o plano de Deus, Deus criou e nos uniu para vivermos em amor, em grande amor, curtir um grande amor. Que você, a partir de hoje, esta semana agora, vamos curtir uma lua de mel, uma segunda lua de mel, terceira, 15ª, não sei quantas. A minha já é nossa, já é a 30ª
30ª... Bem, não, é porque é cada mês, né? Então, 30º não sei quanto é lua de mel, e quero convidar você a prepare para hoje à noite, certo? Prepare para nessa semana. Se puderem ir a um hotel, passar uma diária no hotel, vai ser legal, viu? Mas se não, faça do seu quarto um quarto de hotel muito romântico, tá? Porque o amor, ele precisa ser, a chama do amor precisa ser reacendida todos os dias. Você conhece a música, o amor é uma fogueira, não é? Então, este amor é como fogo, são labaredas do Senhor. E estas chamas, se a gente não estiver cultivando, abanando, certo? Essas chamas podem apagar e o amor virar cinzas. Mas se você cada dia estiver vivendo o grande amor que Deus planejou para o marido e para a mulher, então essa chama vai estar sempre acesa e você vai curtir cada dia, como nós dois, que vamos fazer 38 anos e hoje nós nos amamos muito mais do que quando nós casamos. Hoje a nossa relação sexual é muito mais prazerosa do que quando casamos. Tudo para nós é maravilhoso, é fantástico, é deslumbrante. Então, é isso que Deus quer que você aproveite também, tá bom? Que Deus te abençoe, tá?